Fala, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa terceira Pílula Clássica. A Pílula Clássica de hoje é a respeito dos diálogos de Platão. Vai ser uma pílula super curta, mas é para reflexão, para nossa autoprovocação, se é possível dizer assim. Eu tava no Instagram um dia desses respondendo as perguntas e recebi uma pergunta sobre os diálogos de Platão mais fáceis, né? No mesmo período em que eu tô relendo um trecho do Eudídemo, que é o diálogo de Platão, um diálogo super irônico, inclusive, né? Engraçado. E eu fiquei refletindo sobre uma coisa, pensando nisso. Assim, você que está me ouvindo já pode ter lido algum diálogo de Platão, pode não ter lido, mas eu fiquei pensando numa coisa. Eu não vou me propor a articular isso aqui muito bem, tá? Mas é só para reflexão. Cara, como que a gente não lê os diálogos de Platão mais cedo? Eu tava pensando nisso aí, cara. Como que tu vê um monte de baboseira na escola, lê livro idiota, assim, bombardeado por por pseudo-questões filosóficas, já resolvidas há muito tempo, em vez de ler o diálogo de Platão? Por que eu tava pensando nisso? Porque, cara, como a pergunta era sobre os diálogos fáceis, cara, como que, assim, é acessível. É claro que, como eu disse lá no story, eu acho que existe não só dificuldade de leitura, mas também dificuldade de interpretação, né? Então, deve-se evitar ler de maneira precoce os diálogos de mais difícil interpretação, né? Eu acredito que a República dá até para ler, mas um pouco mais para frente, depois de você percorrer algum caminho em Platão. Então, como eu disse lá no story, eu deixaria por último, né? O Teéteto, Timeu, Político, Sofista, Gorgias, Protágoras. E talvez antes desses, mas também por último, a República. E alguns outros, né? Talvez, eu não sei se os Alcibíades, mas enfim. Eu acho que. Só que tem outros, cara. Que, assim, como que a gente não lê isso antes? Eu sei que o brasileiro tem uma educação horrível, né? A gente é alfabetizado de maneira ruim, salvo as exceções dos pais que se preocupam com isso de maneira mais precoce e os professores excepcionais. No geral, assim, ler mesmo livros maiores, assim, demora, né? Para criança e para adolescente no Brasil. Mas por que essa reflexão minha, eu acho que, assim, ficou na minha cabeça? Porque é acessível. Assim, a linguagem, em alguns momentos, é perfeitamente transponível para um adolescente. E é interessante isso aí, porque além de matar já algumas questões que hoje o pessoal bate cabeça, mas já foi resolvido em Platão, né? Foi resolvido num diálogo, às vezes, né? Inclusive num diálogo fácil, como é o exemplo do Mênon, né? Que é um diálogo facílimo de ler, o Mênon, e é bem interessante. Sobre a definição de virtude, tem todo o aspecto das reminiscências, né? Que lembra muito a doutrina do semina verbi, de Santo Agostinho, de Santo Tomás. Tem uma deslizada meio reencarnacionista ali, mas é interessante ler aquilo ali, entendeu? Pro adolescente já saber que 2.500 anos atrás existia um camarada chamado Platão, Sócrates e posteriormente, né, Aristóteles, que já trataram de questões que hoje todo mundo fica achando que são super questões filosóficas. Já estão resolvidas, entendeu? Como a imortalidade da alma, né? Que é mais plenamente resolvida em Aristóteles, mas o embrião já está ali em Platão, entendeu? E daí o que eu queria dizer? Os diálogos de Platão são importantes, o contato com os diálogos de Platão é importante mais cedo, porque eles são o ponto de partida, entendeu? Não, assim, raramente você vai ter um status questionis que não venha desde Platão, entendeu? Que não venha dos diálogos. Então, vai tratar da justiça, diálogos. Vai tratar da lei, diálogos. Gorgias, Protágoras, República, as leis. Vai tratar sobre a virtude, Mênon, entendeu? Sobre as paixões da alma, vontade, intelecto, o banquete, Fedro. Então, você vê que
os diálogos são ponto de partida. Toda pessoa formada no ensino médio, e eu digo formada no ensino médio pensando na idade, ela devia já ter lido e estudado os diálogos mais fáceis. No mínimo, os diálogos mais fáceis. Entendeu? É inadmissível. Assim, as pessoas, às vezes, ter PhD, pessoa que faz mestrado em filosofia, que, sei lá, cara, que domina outras áreas do conhecimento, e áreas aqui entre aspas, né? E nunca leu um diálogo de Platão. Como assim, cara? A pessoa nunca leu Apologia? Que é isso, pô? Entendeu? Então, assim, eu não vejo, assim, uma coisa tão discrepante como essa. Os diálogos são o ponto de partida. Exponha aqueles que você seleciona, né, as pessoas que você conversa, fala para ler os diálogos. É claro que um adulto, tipo assim, ainda mais um adulto que já leu mais, é mais difícil ele ir até os diálogos e varrer os diálogos. Mas se ele tiver interesse, ele vai. Entendeu? Mas deveria ir. Porque os diálogos são o ponto de partida da vida de estudos e são, assim, a maioria dos pontos de partida de todos os estados das questões filosóficas, políticas e até, assim, às vezes, artísticas e morais. Entendeu? Então, é muito interessante. É necessário ler os diálogos dos mais fáceis aos mais difíceis. É realmente incompreensível que a gente tenha contato com isso só mais tarde. Parece que é uma coisa escondida das pessoas da escola. Então, você que trabalha, inclusive, com educação clássica, cara, tente enquadrar, encaixar os diálogos, a leitura deles completos, né? Mesmo que seja feita por você em sala de aula, e o estudo deles, e o debate deles. Tente encaixar isso na sua sala de aula, mesmo que você não trabalhe com educação clássica. Tente trazer isso, porque o adolescente vai ver que o buraco é mais embaixo, que não vai ter aquele esnobismo cronológico, como dizia C.S. Lewis, né? De achar que os tempos de hoje estão preocupados com as questões que nunca foram tratadas antes. Besteira, né? Então, volte aos diálogos você. Se você nunca leu, pare agora o que você está fazendo, termina o livro que você tem que terminar e vai ler os diálogos um pouquinho. Lê os mais fáceis. Você tem que ler. Entendeu? É o ponto de partida, tá? Leia o Menon, o Criton, Fédon, Apologia, Eutídemo. Tô falando aqui os mais fáceis, né? Eutífron, até o Laques é interessante. Deixa eu ver, o Fedro, já falei, né? Hippias maior, Hippias menor também dá pra ler. E a República também. A República dá pra você ler, mas cuidado com a interpretação. Lembrando que os diálogos de Platão são repletos de ironia, repletos de figuras de linguagem, e você tem que ter muito cuidado na hora de interpretar, né? Como eu falei lá na resposta, para você não passar vergonha igual o Karl Popper, né? Então, muito cuidado. Mas leia os diálogos. Sem os diálogos, assim, não tem mais nada, entendeu? Você tem que começar por eles, que eu acho que, assim, é essencial. Valeu, pessoal? Então, espero que tenha provocado vocês a ler os diálogos e vão atrás, comprem. Sempre recomendo que vocês comprem os da editora UFPA, porque são as traduções de Carlos Alberto Nunes, as melhores traduções, com os melhores estudos introdutórios, e a escrita é perfeita, é a que mais emula a poética de Platão, digamos assim, e mais conduz bem a leitura, com os termos precisos. Então, compre da editora UFPA. Eu sei que é mais caro, e espere, junte um dinheirinho e compre e adquira esses volumes, porque vale muito a pena tê-los em casa. Tá bom, pessoal? Leia os diálogos. Valeu, até a próxima.